Pronto, como eu falei, tem o mais gliceraldeído e o menos gliceraldeído. E assim, o gliceraldeído ele tem 3 átomos de carbono. O carbono do meio ele é especial, porque ele tem 4 grupos diferentes. Só que, como ele tem 4 grupos diferentes, né? Ele é o carbono quiral. E o que a gente vai olhar é a posição do OH. Se o OH tiver à direita, ele vai ser do tipo D, justamente porque ele é destro. Se ele tiver à esquerda, ele vai ser do tipo L, ok? Porque vem de levo, né? Significa esquerda. E é interessante também dizer que esse mais e esse menos não tem nada a ver com a posição do grupo OH. Tem a ver com o desvio da luz polarizada. Porque quando a luz polarizada ela atravessa uma solução de gliceraldeído, ela pode desviar tanto para a direita quanto para a esquerda. Se ela desviar para a direita, vai ser mais. Se ela desviar para a esquerda, vai ser menos. Ok? Então, quando a estrutura do açúcar ela também for desenhada com o grupo funcional no topo, a gente deve olhar sempre para o penúltimo carbono e olhar qual é a posição, qual é a direção do grupo OH. Pode passar. Vamos agora para a formação de M-acetais. Bom, bora lá. Na natureza, muitos monossacarídeos, né, com cadeias hidrocarbônicas abertas, com um número igual ou superior a 5 átomos de carbono, elas coexistem em equilíbrio com seus isômeros, que a gente chama de M-acetais cíclicos. E essa ciclização, ela vem da adição nucleofílica, certo, de uma hidroxila livre a uma carbonila, certo, presente na mesma molécula de monossacarídeo. E isso leva à formação de um M-acetal. Então, os M-acetais cíclicos também, né, com 5 a 6 membros, eles são especialmente estáveis e por isso que eles coexistem em equilíbrio com sua forma aberta e com sua forma cíclica, ok? E nós vamos ter a piranose, né, que é um anel de 6 membros, semelhante ao pirano, comum na glicose, e a furanose, que é um anel de 5 membros, semelhante ao furano, típico da frutose. Pode passar. Pode passar também. E aí, como é que vai ocorrer a reação, né, basicamente? Bom, se a gente for olhar aqui nessa reação, nós vamos ter a deglicose, ok? E basicamente é o seguinte, o oxigênio da carbonila, ele vai ser protonado, certo? Fazendo com que esse carbono seja suscetível a um ataque nucleofílico dos pares de elétrons não compartilhados do oxigênio da hidroxila do carbono 5, fazendo com que se forme o M-acetal cíclico, né? Que pode ser do tipo D, como a gente pode ver aí no slide, ou do tipo F, dependendo de quais enantiômeros A ou C iniciaram a reação, certo? E também é interessante dizer que no carbono 1 vai ser adicionado um centro assimétrico, certo? Chamado de centro anomérico, certo? E esse centro anomérico ele vai ter 2 diastereisômeros, que são estereoisômeros que não são imagens especulares uma da outra. E esses diastereisômeros, cada um é chamado de anômero. Então, nós temos o anômero que pode ser do tipo alfa, como a gente pode ver aqui no slide, ou do tipo beta. O que quer dizer isso? No tipo alfa, o carbono 1, se a gente for ver ali, essa nova hidroxila formada, ela vai ser cis com relação à hidroxila do centro de quiralidade mais distante, que está bem ali no carbono 4, ok? Então, ela vai ser cis, apontando para a mesma direção. E vai ser do tipo beta quando a hidroxila formada no carbono 1, ela for trans com relação à hidroxila do centro de quiralidade mais distante, que está ali no carbono 4. Trans vai ter sentidos diferentes. E é isso, pode passar. Pronto, deixa eu só... Já falei, pode passar também. Como ocorre a reação, já Deixa falei. eu só fazer um resumo sobre essa parte, né? Quando a gente dividiu, a gente destrinchou essa formação dos M-acetais e tentou trazer um resumo porque é uma parte que é bem complexa, né? Envolve muita química. Então, quimicamente, esses monossacarídeos, né, como a glicose e a frutose, eles vão poder existir nessas duas formas, né, como a Luna falou, linear ou cíclica, numa solução aquosa. E a ciclagem ela vai ocorrer por meio de uma formação de M-acetais, no caso aldoses, né, como a Luna falou, ou M-acetais em cetose, originando estruturas anelares. E aí a gente colocou esse exemplo da piranose e da furanose, né, que vai ter um anel de 6 membros e um anel de 5 membros. E essa transformação vai gerar essas duas transformações, vai gerar os dois anômeros, alfa e beta, que eles vão se diferenciar pela orientação da hidroxila no carbono anomérico. Então, é isso. Essa parte realmente é bem mais química, mas é uma parte muito interessante sobre os carboidratos, né? A gente tentou trazer tanto a parte mais
de alimentos mesmo, mas dentro da química. Pode passar. Agora vamos falar um pouco de multirrotação. Bom, como a gente viu no slide anterior, né, existem duas formas, AD mais glicose, a forma alfa e a forma beta, e cada uma delas, isoladamente, gira o plano da luz polarizada, né, de um jeito diferente. A forma alfa ela tem rotação específica inicial de 102 mais 112 graus, e a forma beta tem rotação específica inicial de 18,7 graus. E quando você dissolve qualquer uma delas em água e deixa o tempo passar, elas se transformam uma na outra até atingir um equilíbrio. E aí, no equilíbrio, a mistura das duas formas gira a luz em 52,7 graus, ok? E essa mudança lenta da rotação, enquanto as formas alfa e beta se equilibram, é chamada de multirrotação. Pode passar. E por que ela acontece, né? Porque em uma solução aquosa, a glicose ela consegue abrir o anel, ok? Virar a forma aberta e depois fechar de novo, podendo virar tanto a forma alfa quanto a forma beta. Então, assim, ela vai mudando de uma para a outra até atingir a proporção estável. Pode passar. Pronto. Sobre as reações... Não tô ouvindo, viu, Kathleen? Pronto. A gente vai comentar agora sobre as reações dos monossacarídeos, né? Os monossacarídeos eles vão participar de diversas reações químicas. E essas reações vão depender principalmente da presença de grupos de hidroxila, OH, e carbonila, C-O. Então, a gente trouxe algumas específicas, né? Por exemplo, a oxidação ela vai ocorrer em diferentes posições da molécula. E eles vão ter açúcares redutores, como o grupo aldeído livre, né? Como a glicose. E eles vão poder ser oxidados formando ácidos, geralmente ácidos carboxílicos. E aí eu trouxe aqui o ácido glicônico, mas também tem os ácidos aldônicos, né? Que vão ter oxidação do carbono 1. Os urônicos no carbono 6 e os aldáricos dos carbonos 1 e 6. Aí eles vão ter, a gente trouxe também os testes, né? Os testes comuns de Tollens, de Fehling, de Benedict, que são utilizados indicadores de açúcares redutores. Então, por exemplo, de Fehling ele vai formar um precipitado vermelho e o Tollens vai formar um espelho de prata com os aldeídos. A segunda reação, que é a reação de redução, vai gerar alcoóis de açúcar, também chamado de polióis, como o sorbitol e o manitol. Eles vão ser utilizados na indústria de alimentos nas partes de alimentos dietéticos. Então, por exemplo, a gente vai ter a carbonila do aldeído da acetona reduzida à forma do grupo hidroxila, formando o álcool de açúcar, né? E a isomerização, onde os carbonos eles vão se converter entre aldoses e cetoses, como a glicose se transformando em frutose e a frutose em glicose. Tudo isso num meio alcalino. Agora vamos falar um pouco das formações dos glicosídeos. Bom, os glicosídeos eles são formados quando o grupo hidroxila, né, do carbono numérico de um monossacarídeo, sofre condensação com o grupo hidroxila de uma segunda molécula, né, com a eliminação da água. Então, a formação de glicosídeos é um exemplo de formação de acetal, né, que é uma reação entre um N-acetal e um grupo hidroxila. E a ligação resultante dessa reação é chamada de ligação glicosídica. E os glicosídeos eles são nomeados de acordo com o açúcar que deu origem ao N-acetal. Então, por exemplo, se a glicose deu origem ao N-acetal, a molécula resultante é um glicosídeo. Se a galactose é um M-acetal, então a molécula resultante é um galactosídeo. Ok? Então, assim, se a glicose, já falei, né? Então, basicamente, como é que vai ocorrer a reação? Vai ocorrer entre a glicose, vai reagir com o metanol na presença de um catalisador ácido, né? E isso na presença de altas temperaturas. E nós vamos ter como produto dessa reação alfa e beta metilglicopiranozídeos. Ok? Uma vez que o grupo hidroxila numérico ele vai ser substituído. Então, com isso, as propriedades desse carbono numérico vão ser todas perdidas, como a multirrotação. Ok? Pode passar. Sobre... não. Pode. Sobre os oligosacarídeos, né? Eles são carboidratos que vão conter 2 a 10 unidades de monossacarídeos. E eles vão possuir propriedades funcionais tecnológicas relevantes para a indústria de alimentos, né? Além dos sacarídeos como a sacarose, lactose e maltose, a gente está destacando os oligosacarídeos como a rafinose e a estaquiose, que são presentes em leguminosas.
Esses compostos, eles vão atuar como prebióticos, né, que foi lá no começo que a gente citou os benefícios, né, para a saúde, eles atuam como prebióticos, ou seja, eles vão ser substratos fermentáveis que vão estimular o crescimento de bactérias benéficas ao intestino humano. Então, do ponto de vista físico-químico, eles vão apresentar uma boa solubilidade e uma capacidade de formar soluções viscosas e influenciar a textura de alimentos. Então, eles não são digeridos completamente no intestino delgado e tendo essa função prebiótica, né? Vão alimentar as bactérias benéficas do intestino humano. Aí, como características, vão aumentar a viscosidade e vão controlar a cristalização dos açúcares, tem a solubilidade alta e tem uma boa capacidade de retenção de água, além de formar as soluções viscosas. E eles vão ser sempre ligados, né, por aquelas ligações glicosídicas que a gente já comentou. Ou que a gente vai comentar ainda, na realidade, né? Vamos destrinchar um pouquinho mais elas. Aí eu trouxe... foi mal. Sem problema. Bom, agora falando um pouco mais da reação, né, da formação de glicosídeos, nós podemos ver aqui, ó, a BD-glicopiranose, certo? O que é que vai acontecer? O oxigênio ali, ele vai ser protonado, fazendo com que haja a saída dessa água, certo? E aí, com a saída dessa água, eu vou ali ter a formação de um carbocátion, certo? E esse carbocátion, ele pode ser atacado por esse metanol, tanto por cima quanto por baixo. E a gente vai ter como produto justamente quem? O metil beta-D-glicopiranosídeo e o metil alfa-D-glicopiranosídeo. E é isso a reação que acontece na formação de glicosídeo. Pode passar. Pronto. Bom, os polissacarídeos, né, eles também são chamados de glicanos, são formados por monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas, né? Então, nós temos homopolissacarídeos compostos por um único tipo de monossacarídeo, ok? Exemplo, glicânio, só glicose. E nós temos também o heteropolissacarídeo, compostos por diferentes tipos de monossacarídeo. Exemplos de glicanos importantes, nós vamos ter o amido como reserva de energia, né, nos vegetais, vamos ter o glicogênio, reserva de energia nos animais, e a celulose, né, função estrutural nas plantas. Pode passar. E vamos agora entrar, né, nas propriedades dos polissacarídeos, mais em específico do amido. O amido, ele ocorre como grânulos microscópicos nas raízes, né, nos tubérculos e nas sementes dos vegetais. Milho, batatas, trigo e arroz são fontes comerciais importantes do amido. E aquecer o amido com água faz com que os grânulos se enchem, né, produzindo uma suspensão coloidal, da qual dois principais componentes podem ser isolados. Uma fração é chamada de amilose e a outra é amilopectina. A maioria dos amidos rende de 10 a 20% de amilose e 80 a 90% de amilopectina. E essa amilose ela é formada apenas por várias moléculas de glicose ligadas uma à outra. Pode passar. E aí, né, falando um pouco mais da amilose. A amilose é a cadeia linear de glicose com ligações glicosídicas, alfa. Pode formar hélices, responsável pela formação de géis e suspensões, composta por mais de 1000 unidades de glicose. Já a amilopectina, ela é semelhante à amilose, mas ela tem ramificações. As ramificações ocorrem por ligações alfa, ok? Formada por várias cadeias de 20 a 25 unidades de glicose e representa 80 a 90% de amido. Pode passar. Pronto, agora eu vou comentar sobre a pectina, né? A gente já começou a comentar sobre os polissacarídeos, né? Então, vou só fazer um resumo, né? Eles vão ser aqueles compostos que a gente comentou lá no começo, que são feitos por várias dezenas de milhares de unidades de monossacarídeos, e eles vão ter uma grande importância na indústria de alimentos. Por quê? Por exemplo, a pectina, né? Ela é um polissacarídeo de ácido galacturônico, amplamente usado na produção de geleias e de doces. Então, por exemplo, ela vai ser um polissacarídeo natural encontrado na paredes celulares de frutas, especialmente cítricas e maçãs, e vai ser uma fibra solúvel com propriedades de formar géis. Então, o comportamento, essa parte de formar géis, vai depender do grau de metoxilação, que eu botei ali também uma pesquinha, né, indica a proporção de grupos metila ligados aos ácidos galacturônicos na estrutura da pectina. Então, elas vão formar géis na presença de açúcar e ácido, pectinas de alta metoxilação, ou junto com íons de cálcio, né, com que tem a baixa metoxilação.
Aí eu trouxe algumas funções e aplicações. Então, por exemplo, na indústria de alimentos, ela vai ajudar na formação de